Negócios mais caros da história. Como executivos destruíram bilhões com uma única decisão. Existe uma pergunta que ninguém faz em sala de conselho antes de fechar um negócio bilionário. Não é sobre o preço, não é sobre os ativos, não é sobre o mercado. A pergunta que nunca é feita é a seguinte: e se nós estivermos completamente errados? O sexto caso é a News Corp comprando MySpace em 2005 por 580 milhões de dólares. Antes do Facebook fazer todo mundo se sentir inadequado com a própria vida, o MySpace fazia todo mundo se sentir inadequado com o layout do próprio perfil. A News Corp estava convencida de que havia comprado o futuro das redes sociais. O que havia comprado era uma plataforma que estaria completamente irrelevante em 5 anos. O MySpace atingiu seu pico por volta de 2008 e depois colapsou com a velocidade de uma demolição controlada. Em 2011, a News Corp vendeu MySpace por 35 milhões de dólares, uma perda de 94% sobre o preço pago. Se o seu portfólio de investimentos caísse 94%, o seu assessor financeiro estaria obrigado a verificar como você está emocionalmente. O sétimo caso é talvez o mais instrutivo de todos para quem está no mundo das marcas. Em 1994, a Quaker Oats, famosa por seu mingau quente e confiável, decidiu que queria ser famosa por bebidas de frutas excêntricas e comprou a Snapple por 1,7 bilhão de dólares. Esse valor era aproximadamente 1 bilhão a mais do que a maioria dos analistas achava que a Snapple valia, mas a Quaker Oats tinha um plano. O plano não funcionou porque a Snapple era uma marca construída sobre a personalidade de ser estranha, independente e divertida. A Quaker Oats transformou a Snapple em chata, corporativa e profundamente sem graça. Desmantelou a rede de distribuição que havia construído a marca. Alienou os clientes leais que compravam Snapple exatamente porque ela não parecia uma empresa grande. Em 1997, 3 anos depois, a Quaker Oats vendeu a Snapple por 300 milhões de dólares, uma perda de 1,4 bilhão em 36 meses. O que esse caso ensina não é sobre fusão, é sobre algo muito mais fundamental. Comprar uma marca cool não te torna cool. Cultura de empresa não se adquire por contrato. O oitavo caso é a fusão que criou a Sears Holdings em 2005, quando duas gigantes do varejo americano em declínio resolveram que a solução para ambas estarem morrendo lentamente era se unir para morrer juntas em maior escala. A Sears e a Kmart foram apresentadas ao mercado como uma potência do varejo. O que eram de fato eram duas empresas com modelos de negócio ultrapassados, infraestrutura de lojas deteriorada e ofertas de produtos cada vez mais irrelevantes para um consumidor que estava migrando para o e-commerce. A fusão foi amplamente orquestrada por um gestor de fundo de hedge que parecia acreditar que engenharia financeira poderia substituir estratégia de varejo real. Não pode. A Sears pediu falência em 2018, a Kmart já havia pedido falência em 2002, antes mesmo da fusão, o que levanta a questão de por que alguém achou que combinar uma empresa falida com outra empresa em crise produziria algo diferente de uma crise maior. O nono caso é a Sprint adquirindo a Nextel em 2005 por 35 bilhões de dólares para criar uma potência de telecomunicações capaz de competir com Verizon e AT&T. O problema central era que as duas empresas operavam em tecnologias de rede completamente incompatíveis. Isso não é um detalhe técnico menor. Em uma empresa de telecomunicações, a tecnologia de rede é o produto. É como se duas empresas de aviação se fundissem e descobrissem depois que seus aviões usam combustíveis diferentes e não podem usar os mesmos aeroportos. Em vez de resolver o problema na raiz, a integração simplesmente esperou que ele se resolvesse sozinho. Não se resolveu. Em 2008, a Sprint registrou quase 30 bilhões de dólares em baixas contábeis de goodwill, que é a forma que a contabilidade corporativa usa para dizer oficialmente que um erro grave de julgamento foi cometido. A empresa passou a década seguinte lutando antes de ser absorvida pela T-Mobile em 2020, numa operação que foi essencialmente um resgate disfarçado de fusão estratégica. O 10º e último caso tem a distinção única de ser ao mesmo tempo um desastre financeiro e um processo judicial que ainda estava em andamento quando este vídeo foi produzido, o que significa que esse negócio tem a propriedade impressionante de ser catastrófico e aparentemente imortal. Em 2011, a Hewlett-Packard pagou 11 bilhões de dólares pela empresa britânica de software Autonomy. O CEO da Autonomy havia sido muito vocal sobre o valor extraordinário de sua empresa nos meses anteriores à venda. Um ano depois da aquisição, a HP baixou 8,8 bilhões do valor contábil do negócio, alegando que a Autonomy havia praticado irregularidades contábeis que inflaram artificialmente seu valor antes da venda. Os fundadores da Autonomy negaram tudo e acusaram a HP de má gestão. O que se seguiu foram anos de batalhas judiciais em múltiplos países, acusações cruzadas, processos criminais e um lembrete duradouro de que gastar 11 bilhões em algo não significa que você sabe o que está comprando.
O que esses casos ensinam, coletivamente, é uma verdade que os números confirmam, mas que nenhuma planilha consegue capturar sozinha. O maior risco em qualquer negócio bilionário não está no mercado externo. Está na sala de reuniões, na pergunta que ninguém teve coragem de fazer. Se essa análise te fez pensar diferente sobre gestão corporativa, sobre o que separa uma decisão estratégica de um erro bilionário, deixa o like agora, porque isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo como esse. Toda semana aqui no Cadeira do CEO tem uma história nova sobre as empresas que construíram algo real e depois fizeram as escolhas que esvaziaram tudo por dentro. Se inscreve para não perder a próxima, porque a próxima vai ser tão boa quanto essa.